Antes de fazer a devida apresentação, agradecer mais uma vez a disponibilidade que teve ao reto feito aqui por esta delegação, no sentido de nos poder prestar os seus conhecimentos de forma totalmente gratuita e de forma da melhor forma que nos pode apresentar este tema que vamos hoje falar. Aceitar porque nos dias de hoje partilhar o saber e desta forma não é assim tão fácil, e a delegação tem procurado, normalmente tem recebido sempre a resposta de sim, de forma imediata, mas mesmo assim não quero demais agradecer à doutora Márcia Passos por ter aceito este nosso convite e poder aqui partilhar aqui o seu saber. Portanto, hoje vamos ter junto os colegas, e agradecer também aos colegas que se inscreveram para nos ouvir, eu pouco, vai ser muito breve, mas especialmente a doutora Márcia Passos, neste nosso tema. Agradecer aos colegas, em especial um forte abraço aos colegas aqui de Vila Real, sem menosprezar também os colegas de todo o país que nos estão a ouvir e a ver. E de seguida vamos ter então a nossa conferência, a webconferência, neste novo modelo que antes de entrarmos em direto estava a confidenciar a doutora Márcia Passos, que nós já combinamos isto se calhar já há uns meses, acho que foi antes do Natal, e nunca pensei que estivesse agora novamente em casa nesta situação. Mas, como temos falado há algum tempo, ainda para mais os advogados estão a passar por grandes dificuldades, não é só o setor, são todos os setores da atividade, mas os advogados ainda são mais prejudicados, pode-se assim dizer, por falta de apoios nesta questão do confinamento. Passando à frente, nesta questão mais política, portanto, vamos então para a nossa conferência, que, com o tema Arrendamento Urbano, Regimes Covid-19, Impactos Substantivos e Processuais. Vamos ter como a nossa oradora a doutora Márcia Passos, advogada, docente e também deputada na Assembleia da República pelo Partido Social Democrata. Portanto, é advogada desde julho de 1995, também é docente do ensino superior desde setembro de 2015 e deputada à Assembleia da República desde outubro de 2019. Portanto, é licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, tem um mestrado de Direito de Processo Civil, Ciências Jurídico-Processuais Civilísticas da Universidade Portugalense Infantão Henrique, 2014, especialista em Direito, pós-graduação em Direito Imobiliário e doutoranda em Direito da Universidade Católica Portuguesa do Porto desde 2020. Portanto, a nossa colega, iniciou a sua atividade em escritório próprio até 2016, agora está num novo projeto, portanto, ainda com a atividade suspensa, na Sociedade de Advogados PRA, Raposo Sá Miranda e Associados, desde outubro de 2016, tem uma vasta experiência na questão da docência, também, obviamente, quem anda por esta questão das conferências e da Ordem dos Advogados já conhece a doutora Márcia Passos de diferentes conferências e até aqui em Vila Real, por todo, principalmente na região mais do Conselho Regional do Porto, mas também em outros locais, e que nos tem ensinado e muito sobre a questão mais do processo civil, pelo menos aquilo que me recordo, é uma área que estuda e que expõe mais os seus temas na área do processo civil e obviamente, áreas conexas nesta questão civilística. Tem aqui um extenso currículo, já tínhamos combinado que não ia ler todo, porque são muitas páginas, e obviamente também fiz o convite porque sei que também do saber e também da disponibilidade e também da simpatia, obviamente, que recebeu o nosso convite. Portanto, doutora Márcia Passos, a partir deste momento, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, e os colegas, obviamente, estão à espera de uma boa conferência, e será certamente. Em termos práticos, os colegas, no final,
da exposição, ou quando a doutora Márcia Passos entender, farão ou por escrito, através aqui desta aplicação, ou se quiserem intervir oralmente, também o podem fazer. Passo a palavra. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Filipe Macedo, Presidente da Delegação de Vila Real, a quem endereço, obviamente, as minhas primeiras palavras e os meus cumprimentos, e agradeço o convite que me fez e a confiança demonstrada e as suas palavras agora neste início de conferência que a meu propósito referiu. Muito obrigada. Obrigada também pela sua simpatia. Cumprimento também os demais colegas da Delegação de Vila Real, e bem como o Conselho Regional do Porto, a Ordem dos Advogados, na pessoa, obviamente, do seu Presidente, a quem endereço também os meus cumprimentos, ao Dr. Paulo Pimenta. E uma palavra muito breve também para realçar o esforço que eu bem conheço, que é quer do Conselho Regional do Porto, Ordens dos Advogados, quer de todas as delegações, aqui muito em concreto da Delegação de Vila Real, o esforço de formação e de adaptação a estes tempos tão difíceis que nós vivemos de há um ano, ou mais ou menos de há um ano a esta parte. E, portanto, não foi isto que demoveu as delegações nem o Conselho Regional, e continuam e bem a dar formação e a fazer aqui um esforço para chegar a todos os colegas. E, de facto, a pandemia trouxe-nos muitas coisas más, mas também acabou por trazer aqui uma oportunidade de uma conferência feita em Vila Real chegar ao país todo e, portanto, sem onerar aqui os colegas e sem que os mesmos necessitem de se deslocar à bonita cidade de Vila Real. Ficará para outros tempos, porventura, e tempos que esperemos que cheguem muito rapidamente. Portanto, eram estes os meus cumprimentos iniciais, os meus agradecimentos, cumprimentar também os muitos colegas que já se juntaram e que se estão a juntar a nós nesta conferência. Obrigada pela vossa confiança, desde já. E o Sr. Filipe Macedo dizia, esperemos que seja uma boa conferência, é tudo que eu também desejo, que seja uma boa conferência, que tenhamos aqui alguns minutos de conversa que sejam úteis para todos, e naturalmente que estarei à vossa disposição agora e sempre para qualquer dúvida que surja, mesmo depois desta conferência, amanhã, depois e por aí fora. Naquilo que eu puder ajudar e no pouco que eu vos possa transmitir de útil, disponham de mim. Eu fiz um pequeno PowerPoint que depois vou enviar ao Dr. Filipe Macedo, que depois, juntamente com o Conselho Regional, vos fará chegar. Não o quis enviar antes propositadamente para irmos aqui interagindo de uma outra forma, que eu prefiro este modelo de conferência, em vez de estar aqui a partilhar já PowerPoints, portanto prefiro fazer neste modelo. E deixem-me só dar-vos nota também do seguinte: como bem disse o Dr. Filipe Macedo quando fez a apresentação do currículo, que muito agradeço, de facto neste momento eu tenho as minhas funções como advogada estão suspensas e como docente também, isto em virtude das funções que exerço atualmente na Assembleia da República. Quanto ao doutoramento, também como muito bem referiu, de facto foi um desafio que abracei no final do ano de 2020 e é na área que o Sr. Filipe Macedo referiu, que é a minha área privilegiada de investigação, que é o processo civil. A par disso, é certo que tenho desenvolvido aqui alguma investigação também e algum saber na área do arrendamento, fruto também das funções que fui exercendo nos últimos anos, quer como docente, quer como advogada. E, portanto, espero que estejam reunidas as condições para podermos partilhar aqui alguns conhecimentos e para eu vos falar do complexo regime que temos neste momento, que tivemos durante o ano de 2020 e que ainda temos neste momento e vamos ter por mais algum tempo, infelizmente, face à pandemia que vivemos e à necessidade que existiu de legislar de uma forma muito rápida, demasiado rápida, com atropelos necessariamente que foram feitos, infelizmente, mas foram, e portanto, e com algum esforço grande de corrigir determinados erros. É certo que não se conseguiu corrigir tudo, é certo que quando se legisla à pressa
corre-se um risco enorme de não se legislar bem e tenho perfeita consciência, mesmo nas funções que exerço, que poderíamos ter feito melhor se outras tivessem sido também as condições para o efeito. E, portanto, é neste complexo regime e neste complexo tempo que vivemos que eu vou tentar, de uma forma clara, espero ter essa capacidade, no meio desta confusão, permitam-me assim, tentar de uma forma clara transmitir-vos quais são os regimes que se encontram em vigor no que respeita ao arrendamento urbano. E por isso o nome da nossa conferência ser Arrendamento Urbano, Regimes Covid-19 e os impactos substantivos e processuais. Sem prejuízo disto, e antes de começarmos o nosso tema, eu fui recebendo, dado o repto que também lancei aos colegas e que o Dr. Filipe Macedo depois também transmitiu, de me enviarem previamente as vossas dúvidas, as vossas inquietações por e-mail, de forma a que eu hoje pudesse já abordá-las no decurso desta conferência. É certo que não recebi muitos e-mails, recebi apenas 2, e foram 2 e-mails que trataram de assuntos que nada têm que ver com o Covid-19. De qualquer forma, eu vou responder às questões e vou fazê-lo já, porque extravasa o âmbito da nossa conferência e depois, portanto, vou-me focar na nossa conferência e no tema. Vou respondê-lo já, os colegas saberão necessariamente quem colocou as questões e, portanto, às questões colocadas eu vou passar de imediato a dar uma resposta sumária e resumida. Uma primeira questão que me foi colocada tinha a ver com a existência ou não de um período de reflexão após a celebração de um contrato de arrendamento, à semelhança do que acontece no direito do consumo, existir aquele prazo de reflexão. Ora, num contrato de arrendamento nós não temos este prazo de reflexão. O que existe é a celebração do contrato de arrendamento pode ocorrer num qualquer momento, contando como início de efeitos aquilo que está previsto no contrato. Portanto, muitas vezes é na data da celebração, mas muitas outras vezes também não é na data da celebração do contrato, é assim na data em que o próprio contrato refere como início da contagem do prazo, por exemplo, se estivermos a falar de um contrato de arrendamento com prazo certo. E mesmo não estando a falar de um contrato de arrendamento com duração indeterminada, também será no prazo que refere no próprio contrato de arrendamento como o início da contagem desse tempo. Depois, a propósito desta questão, o colega perguntava-me se a denúncia feita pelo arrendatário, uma vez decorrido 1/3 do prazo inicial, se ela podia ser feita sem respeitar qualquer prazo. Ora, claro que não é assim. A resposta a esta questão encontra-se no artigo 1098 do Código Civil e, portanto, estamos no âmbito de um contrato de arrendamento com um determinado prazo, em que a oposição à renovação ou a denúncia pelo arrendatário obedece aos prazos que estão contemplados no artigo 1098. No caso concreto, o colega referia-se à oposição à renovação, à denúncia, uma vez decorrido 1/3 do prazo, é um facto que o arrendatário tem ainda esta possibilidade, que é uma possibilidade que o senhorio não tem neste tipo de contratos de arrendamento. O senhorio pode opor-se à renovação, mas a figura da denúncia já não existe aqui neste contrato, mas tem sempre o arrendatário que respeitar os prazos que estão aqui contemplados. E o colega perguntava, e se não respeitar? Se não respeitar, a denúncia produz efeitos na mesma, mas o arrendatário terá que pagar o valor correspondente às rendas relativas ao período de pré-aviso em falta. Portanto, essa seria a consequência. E uma outra dúvida que me foi colocada
respeitava à possibilidade de entrega do locado com dívidas relativamente a rendas. Os colegas sabemos bem que este é desculpem-me a expressão, o pão nosso de cada dia. Muitas vezes, quando o arrendatário entrega ao locado, ainda há rendas por liquidar e, portanto, há aqui duas obrigações e uma delas, às vezes, o arrendatário cumpre, que é a entrega do locado, fim do prazo do contrato, mas o pagamento das rendas nem sempre acontece e, portanto, o colega perguntava como agir judicialmente. Bom, aqui tudo depende como é que se colocou fim a esta relação contratual. E daí nós podemos derivar, obviamente que eu não vou abordar isto agora, mas podemos derivar ou para um procedimento especial de despejo ou para uma ação executiva se na sua origem tivemos aqui uma ação declarativa de resolução do contrato com consequência de entrega do locado e com consequência de condenação do réu no pagamento das rendas em atraso e os legais acréscimos. Portanto, de uma forma ou de outra, conseguimos sempre avançar, digamos que judicialmente, ou através de um processo judicial propriamente dito, ou através do Balcão Nacional de Arrendamento, de um procedimento especial de despejo para a cobrança dessas quantias que estão em atraso. Portanto, estas duas notas prévias, e desculpem os outros colegas, mas eu comprometi-me a responder a quem me enviou as questões e também, apesar de não ser o tema da conferência, não queria cometer a indelicadeza de não dar aqui as respostas às questões que me foram colocadas. Bom, vamos então focar-nos no nosso tema, nos regimes do arrendamento em tempo de Covid-19 e começamos, e eu aqui tenho um resumo que depois, como já referi, irei fazer chegar a todos os colegas. Começamos com os diplomas legislativos que importa consultar, que estão em vigor nesta data e portanto eu refiro-me principalmente, e estes são aqueles que devemos de facto ter em consideração, a 3 diplomas legislativos. Ao Decreto-Lei número 10A de 2020, de 13 de março, que foi aquele Decreto-Lei por onde tudo começou, deixem-me dizer assim, estabeleceu medidas excepcionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus, Covid-19, e aqui este decreto-lei, claro, com as sucessivas alterações, e os colegas terão tanta dificuldade como eu em ver as inúmeras alterações e em saber quais são aquelas que estão em vigor neste momento. São 26 alterações que este diploma já sofreu até esta data, e, portanto, é sempre um diploma que teremos que consultar, principalmente enquanto estiverem em vigor as medidas excepcionais e enquanto estivermos em regime e em estado de emergência. Depois, temos outros 2 diplomas e esses são centrais para o estudo e para a análise dos regimes de arrendamento. São a Lei número 1A de 2020, de 19 de março, e depois a 4C, que já lá vamos. Vamos primeiro ver a Lei 1A. A Lei 1A estabelece medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus, também SARS-CoV-2 e doença Covid-19, e este diploma teve também já inúmeras alterações, e eu faço depois o elenco e faço-vos chegar o elenco de todas essas alterações, sendo que a última delas foi a 9ª alteração e é muito recente, tem dias, foi através da Lei número 4B de 2020, de 1 de fevereiro, que estabelece um regime de suspensão de prazos processuais e procedimentos decorrente das medidas adotadas no âmbito da pandemia da doença Covid-19 e altera, como eu referi, é a 9ª vez que é alterada a Lei número 1A de 2020, de 19 de março. Nós vamos analisar esta lei apenas e só naquilo que diz respeito ao arrendamento. Portanto, a lei estabelece muitas outras disposições, como os colegas certamente já tiveram a oportunidade de ver e de rever e de ter muitas dúvidas, estou certa. Hoje vamos focar a nossa atenção naquilo que respeita ao arrendamento, apenas e só.
Depois, o outro diploma a que eu me referia é a Lei número 4C de 2020, de 6 de abril. Esta lei veio criar o regime excepcional para as situações de demora no pagamento da renda devida nos termos de contrato de arrendamento urbano habitacional e não habitacional no âmbito da pandemia Covid-19. Esta lei também teve diversas alterações, mas mais do que as alterações, há diplomas conexos com ela que eu vou passar a referir. Portanto, é um diploma muito importante para aquilo que vamos falar hoje e há diplomas que estão conexos com esta lei. Refiro-me à portaria número 91 de 2020, de 14 de abril, que vem definir um conjunto de regras e os termos em que é efetuada a demonstração da quebra de rendimentos para efeito de aplicação do regime excepcional a situações de incapacidade de pagamento das rendas habitacionais a partir de 1 de abril de 2020. Refiro-me também ao regulamento do Programa de Apoio Excepcional ao Arrendamento Habitacional, que é um regulamento que foi criado e encontra-se também publicado no site e no portal do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, portanto do IRU. Depois temos a Lei 17 de 2020, de 29 de maio, que procede à primeira alteração à Lei 4C, e agora vou avançar mais um bocadinho porque são alterações, só vou referir os diplomas. A Lei 45 de 2020, de 20 de agosto, é a segunda alteração à Lei 4C. Depois temos também a Lei 27A de 2020, de 24 de julho, que é a lei que respeita ao orçamento suplementar para 2020. Há um artigo que nos interessa particularmente e que vamos abordar hoje, que é o artigo 168A. Temos também a Lei 75A de 2020, de 30 de dezembro, que procede à terceira alteração à Lei 4C. A quarta alteração é do mesmo dia e é através do Decreto-Lei 106A de 2020. E ainda temos a Lei 75B de 2020, de 31 de dezembro, que vem aditar um artigo à Lei 4C, e a Lei número 4A de 2021, esta que eu acabei de referir há pouquinho, de 1 de fevereiro, que clarifica o regime excepcional então aplicável aos contratos de exploração de imóveis para comércio e serviços em centros comerciais. Portanto, no dia 1 de fevereiro foram publicadas duas leis, a Lei 4B, que eu há pouco referi, e que alterou, alterou a Lei 1A de 2020, e foi publicada também esta lei, a Lei 4A, que clarifica o regime excepcional aplicável aos contratos de exploração de imóveis para comércio e serviços em centros comerciais. É uma lei que vem criar uma norma interpretativa acerca do número 5 daquele artigo 168 que eu há pouco referi, do orçamento suplementar para 2020. Mas eu mais à frente vou concretizar tudo isto. Neste momento, acabei apenas por vos dar uma panorâmica em termos de legislação e de alterações legislativas, os diplomas centrais e as alterações legislativas acerca dos regimes que temos em vigor no que respeita ao arrendamento urbano. E, portanto, eu dividia ou iria dividir convosco esta apresentação em dois grupos de suspensões. Portanto, o que importa perceber aqui é aquilo que é diferente do regime geral do arrendamento. Ou seja, nós estamos a falar quer de regras próprias em tempos de pandemia, quer de, maioritariamente, suspensões aos regimes que conhecemos do Código Civil. É disto que nós falamos. E há dois grandes grupos no que respeita a estas suspensões. Por um lado, há suspensões que eu caracterizava aqui e denominava por suspensões judiciais e, por outro lado, as suspensões extrajudiciais. Ora, no que respeita às suspensões judiciais,
vamos focar-nos neste momento no que está contemplado na Lei 1A de 2020, obviamente com estas alterações todas que eu acabei de referir, portanto aquilo que vos falo é do que está em vigor à data de hoje, não vamos percorrer todos os regimes porque fará sentido se tiverem que analisar uma questão que ocorreu em 2020 e neste momento é alvo de algum conflito. Obviamente que os colegas terão que ver qual era a lei que estava em vigor à data, que regime é que existia naquele momento. Agora, neste momento era impossível percorrer isso tudo e, portanto, vamos focar-nos naquilo que está a vigorar. Dizia eu que esta Lei 1A de 2020, no seu artigo 6º-B, número 11, fixa aqui um regime de suspensão de diligências no que respeita ao arrendamento. Então estão suspensos os atos a realizar em sede de processo executivo ou de insolvência relacionados com a concretização de diligências de entrega judicial da casa de morada de família ou, vejam, ou de entrega do locado, designadamente no âmbito de ações de despejo, procedimentos especiais de despejo e processos para entrega de coisa imóvel arrendada. E elas estão, estes atos, estas diligências estão suspensas quando, por requerimento do arrendatário e ouvida a contraparte, venha a ser proferida decisão que confirme que tais atos colocam em situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão social imperiosa, quem o arrendatário, como é evidente. Nesta última alteração, que é a alteração de 1 de fevereiro, é a Lei 4B de 2021, tentou de alguma forma corrigir-se aqui alguma confusão que existia no que respeita à decisão judicial a proferir que viesse a causar ou que viesse a dizer que o despejo causaria ou colocaria aquele arrendatário numa situação de fragilidade. Tentou corrigir-se dizendo expressamente que isto depende de requerimento do arrendatário. Era algo que não se dizia antes. Havia muita controvérsia sobre isto e bem, a aplicação prática nem sempre era clara e, portanto, o que se tentou aqui foi, digamos que, remediar um bocadinho. Reparem que também tenho necessariamente que vos dizer, e os colegas tutores sabem perfeitamente, que esta alteração provém de uma proposta de lei do Governo, proposta de lei esta que, vindo à Assembleia da República, tendo vindo à Assembleia da República, foi objeto aqui de algumas tentativas de correção e onde vários partidos estiveram envolvidos. E, portanto, penso que no fim do dia, como se costuma dizer, tentou alcançar-se aqui uma maior clareza e corrigir-se algumas incongruências e alguns defeitos que a própria proposta de lei trazia. Portanto, resumindo, quais são os processos que estão abrangidos neste momento por esta suspensão de atos, que têm como finalidade a entrega de coisa imóvel arrendada? São os processos executivos, quando está em causa esta entrega de coisa imóvel arrendada, os processos de insolvência, os procedimentos especiais de despejo e tudo isto também, ou o processo executivo, tendo como base uma ação declarativa e também ela poderá suspender-se quando está em causa exatamente este ato ou a concretização desta diligência. Os requisitos para que esta suspensão ocorra são os seguintes: deverá existir um requerimento do arrendatário ou do ex-arrendatário, se ainda não tivermos resolvido o contrato de arrendamento, ou do ex-arrendatário, que maioritariamente são as situações que ocorrem. Portanto, deverá existir este requerimento do próprio arrendatário ou ex-arrendatário a requerer a suspensão deste ato, desta diligência, e, após o contraditório, tem que existir uma decisão judicial que confirme
que esta entrega do locado, que este despejo coloca o arrendatário ou o ex-arrendatário em situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão social imperiosa. É certo que isto é um conceito amplo, carece de ser integrado casuisticamente, mas não havia forma de fazer isto de outra maneira. Portanto, fragilidade por falta de habitação própria é algo que mais ou menos é mais fácil de concretizar do que a outra razão social imperiosa, mas de qualquer forma são conceitos que carecem de concretização pelo próprio julgador, pelo próprio juiz, em sede de decisão que ele venha a proferir. Depois, passamos às suspensões extrajudiciais e aqui vamos encontrar um leque muito maior de situações, pelo menos dá-me ideia que possam ser aqui mais situações que estão aqui contempladas e elas estão previstas no artigo 8º da Lei 1A de 2020, que fixou e que criou um regime extraordinário e transitório de proteção dos arrendatários. Dizendo então o seguinte, ainda há pouquinho, creio que no início o Dr. Filipe Macedo me estava a transmitir que alguém teria colocado até esta dúvida. Portanto, este regime diz respeito à suspensão quanto aos efeitos da denúncia do contrato de arrendamento, da caducidade, da revogação e da oposição à renovação. Todos os efeitos destas figuras jurídicas que eu acabei de invocar e que colocam fim a um determinado contrato, todos estes efeitos encontram-se suspensos durante as medidas de prevenção, são medidas que ainda temos hoje, portanto isto já vem de 2020, e estão suspensos durante as medidas de prevenção e até 60 dias após a cessação de tais medidas. Era o que se dizia inicialmente. Neste momento a suspensão é até 30 de junho de 2021. Portanto, os efeitos da denúncia, da caducidade, da revogação e da oposição à renovação, estes efeitos estão suspensos até 30 de junho de 2021. Falamos de produção de efeitos das denúncias dos contratos de arrendamento habitacionais e não habitacionais efetuadas pelo senhorio. Falamos da caducidade, dos efeitos da caducidade dos contratos de arrendamento habitacionais e não habitacionais, salvo se o arrendatário, obviamente, não se opuser à sua cessação. Claro que sempre que o arrendatário quer entregar, entrega. Não é isso que está aqui em causa. O que está em causa é a impossibilidade do senhorio concretizar este despejo. Portanto, aqui o benefício é sempre do arrendatário. Se ele quiser entregar, pois muito bem, pode proceder a essa entrega. Estão suspensos também, ou está suspensa também a produção dos efeitos da revogação, da oposição à renovação do contrato de arrendamento habitacional e não habitacional efetuadas pelo senhorio. E mais, está também suspenso o prazo para restituição do prédio nos demais casos de caducidade, e refiro-me aqui, o artigo tem exatamente essa linha, refiro-me aqui aos casos que estão contemplados no artigo 1051 do Código Civil. Reparem, com esta circunstância, se o término do prazo ocorrer durante o período de vigência das medidas de prevenção. Portanto, este é o regime que neste momento temos no que respeita à suspensão. Contudo, há algo que é diferente do regime inicial. O regime inicial era suspensão tout court, mais nada. Portanto, ela operava, ela acontecia automaticamente por efeito legal. Neste momento ela está sujeita a uma condição. A suspensão depende do regular pagamento da renda devida mensalmente até junho de 2021. Portanto, se estes arrendatários que ainda ocupam os locados, que já deviam ter entregue os mesmos ao senhorio, não entregarem ao abrigo desta suspensão, eles têm que continuar a pagar as rendas. Caso contrário,
não existe esta suspensão. Isto é diferente do regime inicial. Inicialmente, em 2020, quando se estipulou a primeira suspensão e depois, creio que até a segunda, ela não dependia do regular pagamento da renda. O que é que aconteceu então? Tínhamos situações em que os arrendatários, melhor dizendo, ex-arrendatários, porque o contrato de alguma forma já estava findo, ou porque caducou, ou porque houve uma produção de efeitos da revogação por mútuo acordo, ou porque já tinha havido oposição à renovação e já tinha produzido efeitos, ou porque tinha sido denunciado. Portanto, nós estamos sempre perante contratos que já terminaram aqui. Não são contratos que estão em curso, não, eles já terminaram. Só que os efeitos da entrega do locado, daquilo que prejudica mais o arrendatário, e em tempo de pandemia havia uma impossibilidade, e ainda há, mas no momento em que isto tudo começou, era enorme a impossibilidade das pessoas procurarem outras casas e procurarem locais para ir residir. Portanto, houve aqui uma dificuldade muito grande de proceder à entrega do locado, e foi para estas situações que este regime foi pensado, para ajudar os arrendatários a ter tempo para reformular a sua vida e a encontrar outra casa para morar. Maioritariamente foi isto. Quem diz outra casa diz, obviamente, outro local para a exploração da sua atividade profissional, porque estaria num locado cujo arrendamento já teria cessado. Portanto, são estas situações e é importante dizer isto aos colegas, para que é que isto foi pensado? Foi pensado para dar tempo. Nós não podíamos exigir às pessoas que procurassem casa quando tínhamos o governo a dizer ninguém sai de casa. Okay? Não podíamos fazer, não era possível estar a fazer mudanças, não havia quem as fizesse. Portanto, foi a pensar nisto que esta medida surgiu. Depois, com o desenrolar do ano de 2020, em determinada altura parecia que as coisas estavam melhores em termos de saúde pública e que seria possível já as pessoas retomarem as suas vidas. Acontece que não foi exatamente assim e, portanto, em 2 momentos, este regime de suspensão foi prorrogado. Mas também não poderia ser prorrogado ad eterno, ou até junho de 2021, ou seja lá até quando for, sem que ao arrendatário fosse exigido o pagamento da contrapartida para estar a residir ou para estar a ocupar aquele locado. Porque, reparem, estávamos a ajudar, estas normas ajudavam imenso o arrendatário, mas estavam a esquecer que o senhorio estava a suportar todas as despesas e nem sequer tinha a contrapartida do pagamento da renda. Portanto, e por isto, esta condição, neste momento, a suspensão existe, desde que exista também o regular pagamento da renda devida mensalmente, e isto até, como eu referi, 30 de junho de 2021. Quanto ao arrendamento de estabelecimentos, que por determinação legal ou administrativa tenham sido encerrados em 30 de março de 2020 e que ainda permaneçam encerrados a 1 de janeiro de 2021, e estes estabelecimentos são, eu vou dar um exemplo que é o exemplo clássico aqui, que são os bares e as discotecas, que foram encerradas em 30 de março e nunca mais reabriram, a não ser aquelas que se readaptaram e começaram a fazer outro tipo de coisas que não bar e discotecas e alteraram a sua atividade. Mas este tipo de estabelecimentos que foram mandados encerrar e ainda não lhes deram a possibilidade de reabrir, a duração do contrato, aqui o regime que existe é que a duração do contrato é prorrogada por período igual ao da duração da medida de encerramento. Okay? E aplica-se também a suspensão dos efeitos das denúncias, da oposição à renovação, porventura, até 30 de junho de 2021. Portanto, o regime que vimos também se aplica aqui. O contrato cessou em dezembro ou cessou em janeiro, está suspenso este efeito, ok? Mas para além da suspensão, estes estabelecimentos têm uma medida acrescida, que tem a possibilidade
só se recusarem, de verem este contrato prorrogado por período igual ao da duração da medida de encerramento. Portanto, vamos ter aqui contratos que de facto vão ter um prazo muito mais dilatado, que são contratos que já teriam cessado, mas que agora vão ser prorrogados no tempo, consoante a duração da medida de encerramento. E vejam, daqui a dias podemos estar a fazer 1 ano desta medida de encerramento. A prorrogação conta-se a partir de quando? Esta prorrogação conta-se desde o termo original do contrato e tem a duração mínima de 6 meses. Portanto, há aqui um limite mínimo de 6 meses após o levantamento da medida de encerramento. Quando foi pensada esta medida, ainda era num momento em que não se previa, por exemplo, que neste momento do ano, que nesta data, em fevereiro de 2021, pudéssemos ainda estar com estas medidas em aplicação, com as medidas da pandemia e em estado de emergência. Portanto, quando ela foi pensada, foi no momento em que esperávamos já estar em atividade ou já estivessem, que estes estabelecimentos já pudessem estar reabertos. E por isso esta duração mínima dos 6 meses, após o levantamento da medida de encerramento. Neste momento já vai para além destes 6 meses, como eu já acabei por referir e como os colegas já concluíram certamente. E vai depender também do efetivo pagamento. Portanto, temos aqui a mesma circunstância do pagamento. Para quê? Para que exista a contraprestação também para o senhorio não ficar ele prejudicado por ver os contratos prolongarem-se no tempo e não haver aqui qualquer contrapartida, era só que faltava, deixem-me quase dizer assim. Depois, o encerramento de estabelecimentos, ainda temos aqui uma outra circunstância, o encerramento de estabelecimentos por disposição legal ou por medida administrativa nunca pode ser invocado como fundamento de fazer cessar o contrato, seja por resolução, portanto não posso resolver o contrato por motivo de encerramento do estabelecimento, dizendo que o arrendatário não usa o locado, isto não faria qualquer sentido face àquilo que estamos a viver, portanto não é possível invocar o encerramento como motivo de resolução, também não é possível invocar o encerramento como motivo de denúncia do contrato, como outra forma qualquer de extinção de contratos, como outras formas contratuais de exploração de imóveis, que não seja só o contrato de arrendamento, e como obrigação de desocupação de imóveis. Portanto, não é possível invocar o encerramento para pôr fim ao contrato de arrendamento, se porventura isto ocorresse como pretensão do senhorio. A Lei 4C veio criar, por sua vez, um regime excepcional também para as situações de demora no pagamento de renda. Portanto, para além das suspensões, existe um regime excepcional para as situações de demora. E os colegas lembram-se bem disto, certamente, isto ocorreu logo em 2020, que foi dada aqui a possibilidade aos arrendatários ou de diferirem o pagamento das rendas ou de requererem apoios. Portanto, é disto que nós vamos falar agora. Este regime excepcional para as situações de demora no pagamento da renda foi pensado para contratos de arrendamento habitacional, contratos de arrendamento não habitacional e aqui incluem-se, colegas, outras formas contratuais de exploração de imóveis. Okay? Portanto, podemos estar a falar de outros contratos que têm como objeto a exploração de imóveis e não são necessariamente contratos de arrendamento. Por exemplo, os contratos de utilização de loja em espaço comercial é um destes exemplos. Todo este regime excepcional da Lei 4C justificou-se pela situação, obviamente, da pandemia e, portanto, foi para estas situações que o regime foi pensado. Porquê é que eu estou a dizer isso? Porque as dificuldades de pagamento de renda têm que ter origem, ou têm que ter tido origem, na pandemia Covid-19.
e não noutra qualquer circunstância que porventura tenha ocorrido na vida dos arrendatários. É quase fazer aqui um bocadinho o paralelo com o PEV, que também veio criar um regime excepcional para uma recuperação daquele que se sente agora numa situação de insolvência. É quase fazer aqui deixem-me fazer aqui esta comparação. Estas situações de necessidade são situações que têm que derivar ou têm que ter derivado da pandemia Covid-19 e não de outras situações que porventura já existissem e que agora fossem aproveitadas, neste caso, pelo arrendatário. E, portanto, aqui dividimos este regime em dois grupos. Há um regime próprio para os contratos de arrendamento habitacional e há um regime para os contratos de arrendamento não habitacional. Quanto aos contratos de arrendamento habitacional, foi criado um apoio financeiro para os arrendatários habitacionais, apoio esse que depende da verificação de determinados critérios, são 2 critérios e estes critérios são cumulativos. Portanto, uma vez verificados ambos, poderá o arrendatário solicitar e ter acesso a este apoio financeiro. Quais são os critérios cumulativos? O arrendatário ter uma quebra superior a 20% dos rendimentos do agregado familiar, do seu agregado familiar, portanto, uma quebra superior a 20%, e os critérios temporais para aferir esta quebra reportam-se a comparações, por exemplo, com o mês de fevereiro de 2020, que é um mês em que ainda não conhecíamos ou ainda não estávamos em pandemia no nosso país. Esta situação ainda não existia, não tínhamos estados de emergência, ainda era uma situação perfeitamente normal, ou então com o mês anterior, ou com um período homólogo do ano anterior. Portanto, são os 3 critérios temporais que vão servir de termo de comparação para quando o arrendatário pretender candidatar-se ou fazer o seu requerimento junto do IRU, porque já vamos ver, quem concede este apoio financeiro é o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Reparem que estamos sempre a falar, por agora, em contratos de arrendamento habitacionais e, por isso, o apoio financeiro aos arrendatários através do IRU. O outro critério que tem que estar preenchido é o critério relativo à taxa de esforço. A taxa de esforço do agregado familiar do arrendatário, calculada como percentagem dos rendimentos de todos os membros daquele agregado destinado ao pagamento da renda, seja ou torne-se superior a 35%. Portanto, os 2 critérios, primeiro, uma quebra nos rendimentos do agregado superior a 20% e depois uma taxa de esforço do agregado familiar que seja superior ou se torne superior a 35%. Depois, a mora do arrendatário habitacional ainda tem aqui uma circunstância que já acaba por resultar daquilo que eu estava a dizer, mas tem aqui uma circunstância que é a seguinte: o senhorio só tem direito à resolução do contrato por mora no pagamento das rendas vencidas durante o estado de emergência e no primeiro mês subsequente, se o arrendatário, tendo diferido o pagamento da renda nos meses de abril a junho de 2020, não efetuar o seu pagamento no prazo de 12 meses contados do termo desse período. Isto é um regime que esteve em vigor e, portanto, o senhorio à data não poderia resolver o contrato por mora no pagamento das rendas vencidas se o arrendatário diferiu o pagamento e depois retomou o seu pagamento a partir do mês subsequente ao fim do estado de emergência, e esse retomar o pagamento teria que ser feito em prestações mensais e teria na altura que ser feito em 12 prestações mensais. Podemos porventura hoje ter situações que derivam daí, mas não só, podemos ter hoje novamente estas situações, porque entretanto deixamos de estar em estado de emergência, mas voltamos a estar em estado de emergência. E, portanto, este regime
excepcional para as situações de mora no pagamento da renda nos contratos habitacionais é um regime que continua em vigor e que o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana deverá, digo eu, ter em consideração. Eu não sei se já existiram pedidos este ano ou não, já vos vou dar aqui alguns elementos no que respeita a 2020. Relativamente a 2021 não tenho esses elementos, mas aquilo, não vejo nada aqui que afaste este regime no período que hoje estamos a viver. E, portanto, voltamos a estar com uma situação excepcional de estado de emergência, voltamos a estar com o impedimento do senhorio resolver o contrato de arrendamento por mora no pagamento das rendas vencidas durante o estado de emergência e no primeiro mês subsequente. E claro que isso, obviamente, depende do arrendatário se diferiu o pagamento, porque ele pode ter diferido o pagamento e pode não ter recorrido ao apoio financeiro do IRU, porque ele tinha de facto estas duas possibilidades. Então, se o fez, se ele não efetuar o pagamento no prazo de 12 meses, a contar do termo do período do estado de emergência do primeiro mês subsequente, só aqui é que digamos que renasce o direito do senhorio resolver o contrato de arrendamento. Portanto, é um regime que está naturalmente em vigor, de novo, aqui, porque voltamos a estar em estado de emergência e voltamos a ter aqui as mesmas circunstâncias e a possibilidade quer do apoio financeiro, quer do diferimento das rendas. Até porque isso não foi revogado, todas as medidas de combate à pandemia e de prevenção não foram revogadas, pelo contrário, têm sido prorrogadas e têm sido alteradas. Quais são os arrendatários que podem ser abrangidos por este apoio financeiro? Temos arrendatários que têm naturalmente que ser arrendatários de residência permanente, portanto não falamos aqui de arrendatários que têm uma casa de férias e que aquele é, ou que é uma segunda residência, não, é o arrendatário de residência permanente. E quando a parte percentual do total dos rendimentos mensais do agregado, como eu já referi, é destinado ao pagamento da renda da habitação e haja um esforço superior a 35%. Também falamos de arrendatários que são estudantes e falamos aqui de contratos de arrendamento, obviamente para a habitação, desde que a sua casa de família do estudante não se situe a uma distância inferior a 50 km. Portanto, a distância da casa dos pais ou do seu agregado familiar, se for superior a 50 km da residência permanente do agregado familiar, se a frequência do estabelecimento de ensino for superior a 50 km, então ele também terá direito a este apoio. E ainda o fiador de arrendatário que seja estudante e não ofira rendimentos do trabalho. Portanto, aqui o fiador também tem direito ao apoio, também ele próprio tem direito a este apoio junto do IRU. É o mesmo critério, quando a parte percentual do total dos rendimentos mensais dos membros do agregado familiar do fiador, destinado ao pagamento da renda mensal da habitação do estudante, seja superior a 35%. Os empréstimos que são concedidos pelo IRU são empréstimos com determinadas características, isto tudo está naquele regulamento que eu comecei por referir logo no início da nossa conversa. É um valor que é mutuado com uma periodicidade mensal, é mutuado ao arrendatário para que ele possa cumprir a sua obrigação junto do senhorio. Não existe contrapartida para a entidade mutuante, ou seja, não é um empréstimo com juros, ele tem que ser restituído, mas depois tem as determinadas situações, as condições de reembolso podem ser, pode haver um período de carência, portanto isso é acordado com o IRU, mas muitas vezes o que acontecia, ou a possibilidade que existia na altura, no ano passado, penso que agora continua a existir, é que há um período de carência no mínimo de 6 meses e este período de carência
diz no regulamento, poderia ser prolongado, isto à data, até 31 de janeiro de 2021. Portanto, o que eu prevejo aqui é que este regulamento tem que ser adaptado agora a este tempo que vivemos neste momento. Obviamente que isto é um contrato, obviamente, quer dizer, é o que está previsto no regulamento, para o qual é devido imposto de selo, e quando o próprio senhorio também tinha a possibilidade de recorrer ao IRU, o senhorio aqui já não tem período de carência. Portanto, este é um modelo que, de facto, no que respeita ao senhorio, não oferece aqui uma grande vantagem, na minha perspectiva, porque ele tem que reembolsar logo no mês seguinte. Vamos imaginar que ele faz o requerimento ao IRU e tem que reembolsar aquilo que o IRU lhe mutuou. Se calhar por isso, este modelo que foi criado de apoio financeiro junto do IRU foi um modelo que não teve, assim, uma adesão enorme. Os dados que vos posso dar são dados de junho de 2020 e em junho, à data de 16 de junho de 2020, tinham sido apresentados 1.896 pedidos de empréstimo de apoio à renda no âmbito da pandemia Covid-19 e 479 tinham sido aceitos, 16 tinham sido rejeitados liminarmente e, portanto, verificou-se no ano de 2020 que não foi um apoio que suscitou aqui muito interesse por parte dos arrendatários e por parte dos senhorios. Não sei explicar exatamente porquê, alguma carga burocrática porventura, ou então por ser mais fácil aos arrendatários requerer o diferimento da renda, ou dizer, ou pretender o diferimento da renda e depois dizer, depois paguem 12 meses, do que de facto ir junto do IRU e apresentar aqui o seu pedido. Bom, deixando o arrendamento habitacional e passando agora para o arrendamento não habitacional. No arrendamento não habitacional, as circunstâncias são completamente diferentes, não há nenhum apoio por parte do IRU, há aqui um apoio ou uma linha de crédito a custos reduzidos que foi criada por lei, mas até à data não está regulamentada e já lá vamos. Portanto, são circunstâncias completamente diferentes porque não estamos a falar de habitação. Okay? Não é disso que falamos aqui. Quais são os arrendatários, então, que são abrangidos por um regime excepcional para as situações de mora no pagamento da renda? Temos os arrendatários de estabelecimentos abertos ao público destinado a atividades de comércio e retalho e de prestação de serviços encerrados ou que tenham as respectivas atividades suspensas. Portanto, isto já não são aqueles arrendatários que encerraram em março e que se mantêm encerrados, não, estamos a falar de outro grupo de arrendatários, são aqueles estabelecimentos que estavam abertos ao público e de repente tiveram que encerrar, mas depois reabriram e depois porventura tiveram que encerrar outra vez, e falamos ainda de arrendatários de estabelecimentos de restauração e similares, incluindo aqueles que neste caso, mesmo estando encerrados, mantenham a atividade para efeito de confecção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega ao domicílio. Portanto, falamos também de arrendatários que mantenham atividade, porventura, através de plataformas online, que continuem a vender nomeadamente a vender os seus artigos através das plataformas. O regime contemplado para estes arrendatários, aquele que foi contemplado inicialmente foi a possibilidade de diferimento do pagamento das rendas vencidas até 31 de dezembro de 2020. Vamos ver que estes arrendatários, alguns deles neste momento estão, digamos que, desprotegidos, se assim podemos dizer. Mais ou menos, eu já explico. Portanto, a possibilidade que existiu foi o diferimento do pagamento das rendas vencidas. Portanto, durante o ano de 2020 todo, eles puderam diferir o pagamento das rendas e isto foi algo que foi dramático para os senhorios. Os arrendatários que diferiram o pagamento, e a lei dava-lhes esta possibilidade, e a pergunta que se fazia é, e então os senhorios? Então não vão receber absolutamente nada? É que quando falávamos do habitacional, os senhorios também podiam ir ao IRU, ok? Mas aqui isso não foi criado, não foi contemplado, não tínhamos o IRU, não era a habitação e, portanto, houve necessidade de pensar num regime alternativo.
E ele foi pensado, só que não foi colocado em prática pelo Governo, e já vos digo o porquê. Portanto, possibilidade de diferimento do pagamento de rendas vencidas até 31 de dezembro, muito bem, tínhamos o arrendatário aqui confortável, digamos assim, porque não tinha que pagar até ao fim do ano de 2020, ele deveria começar a pagar no dia 1 de janeiro de 2021 e este período de regularização iria prolongar-se até 31 de dezembro de 2022, ou seja, todas as rendas vencidas durante o ano de 2020 deviam ser pagas e devem ser pagas em 24 prestações mensais, não inferiores ao valor resultante do rateio do montante total em dívida, e começando isto em 1 de janeiro de 2021. Paralelamente, e a determinada altura deste movimento legislativo de 2020, foi criado, então, também aqui na Lei 4C, um apoio aos arrendatários, aos senhorios. Um apoio aos senhorios cujos arrendatários tivessem deixado de pagar as rendas e solicitassem o tal diferimento no tempo. O que é que os senhorios poderiam fazer? Podiam eles próprios solicitar a concessão de uma linha de crédito com custos reduzidos. Isto está contemplado na Lei 4C. Mas esta concessão de linha de crédito, ou esta linha de crédito, teria que ser regulamentada, como ali se diz, por portaria a aprovar por membro do governo responsável pela área da economia. E esta portaria, até hoje, não existe. Por isso é que eu digo, o apoio foi criado, a questão dos senhorios foi pensada, tentou acautelar-se, mas o governo não a concretizou porque não existe esta portaria até hoje criada. E, portanto, há aqui um vazio completo no que respeita ao apoio ao senhorio, que não passou de teoria apenas e, portanto, não sei se vai ser criada, se não vai, se os senhorios ainda podem pedir, se não podem. Temos aqui uma circunstância que é complexa e que coloca os senhorios numa situação frágil. Depois, os estabelecimentos que permanecem encerrados a 1 de janeiro de 2021, como eu já vos referi, podem ter sido encerrados aqui ou por lei ou por medida administrativa, e são aqueles que são encerrados desde março, que foram encerrados desde março de 2020 e permanecem encerrados em 1 de janeiro. Para estes, há aquela situação que eu acabei por vos referir lá atrás e, portanto, dispenso-me aqui de repetir. Agora, o que é que nós temos aqui? Temos duas situações, é que temos rendas vencidas em 2020 e temos rendas vencidas em 2021. Continuamos no âmbito dos contratos de arrendamento não habitacionais e aquilo que está em vigor neste momento é que as rendas vencidas em 2020, estes arrendatários que tinham as rendas vencidas em 2020, podem voltar a diferir o pagamento em 24 prestações, com início em 1 de janeiro de 2022, reparem, andamos um ano para a frente, porque eles continuam a estar encerrados, de facto, e portanto andamos um ano para a frente, podem começar a pagar em 1 de janeiro de 2022 e agora já vão terminar em 2024, em 31 de dezembro de 2024. Portanto, deu-se aqui o ano todo de 2021 para estes arrendatários recuperarem, digamos assim, toda a sua atividade e poderem começar a pagar as suas dívidas de 2020 em 1 de janeiro de 2022. Isto no que respeita às rendas vencidas no ano de 2020. Quanto às rendas vencidas em 2021, que situação é que temos aqui para estes arrendatários? Eles podem requerer o diferimento. Agora, portanto, estamos em ano 2021, estamos com os estabelecimentos encerrados desde 30 de março de 2020 até hoje, aqueles estabelecimentos que nunca reabriram, e estas rendas vencidas em 2021, os arrendatários podem requerer o diferimento. Só que este requerimento teria que ser feito em 20 dias, no prazo de 20 dias, a partir de 31 de dezembro de 2020, ou seja, a partir da entrada em vigor da Lei 75A de 2020.
Portanto, aqueles arrendatários que não fizeram isto, neste momento não temos aqui norma para os contemplar, ok? Não temos norma para os contemplar no que respeita ao requerimento do diferimento. Esta comunicação devia ter sido feita por escrito, eu não tenho reflexo prático, digamos assim, se calhar os colegas têm muito mais do que eu, porque trabalham com isto todos os dias e, portanto, terão certamente muito mais do que eu, do reflexo prático destas medidas. E se os arrendatários estiveram ou não estiveram atentos, se requereram ou não requereram ao abrigo deste prazo que lhes foi dado, este novo prazo que lhes foi dado. Eu estou a referir-me aqui à Lei 75A de 2020, de 30 de dezembro, que entrou em vigor no dia imediatamente a seguir, entrou em vigor no dia 31 e, portanto, o prazo dos tais 20 dias começava a contar a partir dessa data. Depois, dizer-vos ainda o seguinte, no que respeita aos contratos não habitacionais, aquilo que nós nos deparamos neste momento é que os arrendatários e os senhorios, se assim podemos dizer, mas os arrendatários aqui com especial incidência, acabam por não saber muito bem como é que, então e agora como é que eles vão pagar? Porque aqueles que estão encerrados desde março, muito bem, temos regime para eles. Os que não estão encerrados desde março de 2020 e agora, e continuam em janeiro de 2021, não temos regime para eles, já não temos regime para eles. Mas, paralelamente, existiu aqui uma norma, que é o artigo 8º-C, desta Lei 4C, que estamos sempre a ver esta mesma lei, que são os apoios a fundo perdido. E, portanto, aqui foi uma boa medida no que respeita a estes apoios. A medida foi conseguida no final do ano de 2020 e encontramos aqui dois grupos de arrendatários que podem ser beneficiados. Por um lado, os arrendatários que no ano de 2020 tiveram uma quebra de faturação entre 25% e 40%, têm direito a um apoio que é igual a 30% do valor da renda, com um limite de 1.200 euros por mês. E reparem que isto é um apoio a fundo perdido. Se quisermos comparar este apoio com o do IRU, este é muito melhor, é muito mais vantajoso. Depois, há os outros arrendatários, ainda há um outro grupo de arrendatários, que são os arrendatários que no ano de 2020 tiveram uma quebra de faturação superior a 40%, portanto perderam ainda mais, e este apoio é superior, é um apoio igual a 50% do valor da renda, com limite de 2.000 euros por mês. Também apoio a fundo perdido. Portanto, não estão totalmente desprotegidos, como vimos, porque agora têm estes apoios à sua disposição. É óbvio que terão que reunir determinados requisitos que os apoios obrigam, porventura. Mas desde logo parece-me que os requisitos são estes que estão aqui contemplados e, portanto, não podemos fugir muito disto. São as quebras de faturação entre 25% e 40% por um lado e as quebras de faturação superior a 40%. Paralelamente a tudo isto, existe ainda, e também aqui no que respeita aos contratos de arrendamento não habitacionais, a impossibilidade de resolução do contrato de arrendamento e de exigir indemnização. Portanto, temos aqui o senhorio, de novo, com implicações no que respeita ao direito de resolver o contrato de arrendamento, isto quanto às rendas que se venceram nos meses em que vigorou o estado de emergência no primeiro mês subsequente até 1 de setembro de 2020. Esse vencimento de rendas e essa mora não pode ser invocada como fundamento de resolução do contrato. Já vimos esta norma no contrato habitacional, temos esta norma também no contrato não habitacional. E também a impossibilidade de requerer a indemnização ou de exigir a indemnização pelo atraso
no pagamento de rendas que se tiverem vencido até 1 de setembro de 2020, também não é possível fazer esta exigência. Depois aplica-se tudo isto às rendas vencidas a partir de 1 de abril de 2020 até 1 de setembro de 2020. Quanto aos contratos nos centros comerciais, e aproximamos-nos já do fim, colegas, eu sei que vos estou a amassar um bocadinho e que isto é imensa coisa. Não está nada, está a ser muito interessante porque os colegas não estão a desistir, portanto... Ok, perfeito, ótimo. Mas estamos quase a terminar. Só aqui umas notas no que respeita aos contratos de arrendamento ou de utilização, porque eles não se chamam habitualmente e classicamente de contratos de arrendamento, chamam-se contratos de utilização de loja em centros comerciais. O que é que temos relativamente a isto? Ora, de 13 de março de 2020 até 31 de dezembro de 2020, e isto quer pela publicação da lei do Orçamento de Estado Suplementar, do artigo 168, número 5, quer pela lei 4A de 2021, de 1 de fevereiro, o regime que temos atualmente é o seguinte: de 13 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020, não são devidos quaisquer valores, ou não foram devidos quaisquer valores, a título de rendas mínimas, aquela remuneração mínima que existe nos contratos de utilização de loja em centro comercial, que normalmente tem uma remuneração mínima, uma remuneração base e depois uma remuneração consoante a percentagem das vendas. Portanto, sendo apenas devido o pagamento da componente variável da renda, calculado sobre as vendas realizadas pelos lojistas. Portanto, o lojista, neste período de tempo, de março a dezembro, apenas teve que pagar a componente variável da renda. O lojista mantém, no entanto, a obrigação de pagar todas as despesas contratualmente acordadas. Okay? Portanto, as despesas e encargos comuns da utilização no espaço comercial, apesar de ele não ter que pagar a renda mínima, estas despesas ele teve que continuar a pagar. Agora, a partir de 1 de janeiro do corrente ano, de 2021, qual é o regime que está em vigor? Já não é este que eu acabei de referir, este só vigorou até 31 de dezembro, é o regime da redução da remuneração fixa ou mínima mensal devida pelos lojistas. É uma redução proporcional à redução da faturação mensal e é uma redução até ao limite de 50% do valor da renda. Portanto, o que é que temos agora em vigor? Renda variável paga consoante a percentagem da faturação, isso é o que está no contrato e, portanto, se fatura menos vai pagar menos, há aqui um equilíbrio imediato, mas depois também se estabeleceu aqui alguma proporcionalidade no que respeita à remuneração mínima. Não se isentou totalmente, como se fez em 2020, mas também não se obrigou o lojista a pagar a renda mínima toda. Então ela é reduzida também proporcionalmente à redução do valor da faturação. Mas esta tem um limite, é o limite de 50%. Portanto, pelo menos 50% do valor da remuneração base, o lojista terá sempre que pagar. Este regime, obviamente que tem um período de comparação e o período de comparação, colegas, é o mês homólogo do ano de 2019, porque reparem, não poderia ser o mês homólogo de 2020, porque já não faria isto sentido, porque em 2020 já estavam com quebras de faturação enormes e, portanto, tivemos que recuar a 2019. Depois há aqui um critério que, não sendo este mês homólogo, podemos estar a falar de uma loja que em 2019 ainda nem sequer estava aberta ao público, ainda nem existia, então há outros critérios que é o volume médio de vendas dos últimos 6 meses, anteriores ao decreto do Presidente da República de 18 de março. Portanto, há outros critérios aqui para chegar a esta redução proporcional. Até quando é que está em vigor este regime? Ele está em vigor até ao fim do primeiro trimestre de 2021. Portanto, vai vigorar até
31 de março, mas já está contemplado na lei que ele pode ser prorrogado por despacho do Governo até 30/6/2021. Portanto, quando se legislou sobre esta matéria, já foi no final do ano de 2020 e, de alguma forma, já antecipávamos que talvez fosse necessário prolongar isto mais tempo. Talvez não fosse suficiente janeiro a março e fosse preciso mais. E, portanto, já se deixou aqui esta salvaguarda para o Governo prorrogar por ele próprio, dando-lhe aqui já este sinal de que ele pode prorrogar até 30 de junho de 2021. Apenas uma nota final. Não sei se os colegas trabalham muito com isto, mas pronto, de qualquer forma poderá sempre ter aqui algum interesse no que respeita aos arrendamentos dos imóveis do Estado. É só dizer-vos aqui que tudo isto que nós falamos é no que respeita ao arrendamento habitacional, também são possibilidades que existem quanto às entidades públicas, quando são elas as senhorias de imóveis arrendados. Elas próprias também têm a possibilidade de reduzir as rendas, de isentar do pagamento, até os arrendatários que comprovem ter deixado de oferir quaisquer rendimentos após 1 de março de 2020, podem ser totalmente isentos de pagar rendas. Estamos a falar de arrendamento de imóveis do Estado. E também as entidades públicas aqui podem estabelecer moratórias aos seus arrendatários. Portanto, é um regime mais aberto, e é um regime com mais possibilidades, nomeadamente esta possibilidade, que não existe obviamente nos contratos que não são imóveis do Estado, nem podia, que é a isenção do pagamento de renda por períodos que venham a ser fixados por estas entidades. E pronto, caros colegas, era isto que eu tinha assim de uma forma muito acelerada, digamos assim. Isto era uma conferência para 1 hora ou uma coisa assim do género, eu já excedi demasiado o tempo, mas não conseguia mesmo dizer antes e mesmo assim tenho a convicção de que muito ficou por dizer. As dúvidas que estão a surgir são imensas. Deixem-me só dar-vos aqui uma nota. Estou naturalmente disponível para o que entenderem e eu vou enviar o PowerPoint onde estão os meus contactos, quer o telemóvel, quer o endereço de e-mail, e portanto se alguma coisa não ficar respondida, sintam-se à vontade para comunicarem comigo pelos meios que entenderem mais expeditos. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, doutora. Obviamente isto é um tema complexo e difícil. Às vezes até se olha para esta legislação do RAU, de uma lei menor, mas é bastante difícil, porque existe muita legislação avulsa, e agora com esta questão dos regimes Covid, ou seja, ainda veio acrescentar ainda maior dificuldade. Agora, quanto aqui há algumas dúvidas, que são bastantes, não sei qual é que é, se calhar em primeiro ia fazer aqui um resumo daquelas que foram feitas por escrito. Uma que é transversal, e acho que a doutora Márcia Passos já respondeu, foi a questão para beneficiar desta questão da suspensão dos efeitos jurídicos daquelas figuras também jurídicas da oposição à renovação, pronto, ou seja, só se pode, pelo menos foi aquilo que eu entendi, beneficiar desta suspensão estando as rendas pagas, pode assim dizer. No entanto, existe aqui um pormenor que vários colegas falaram, foi a questão, ora bem, aqui de um colega do Dr. Manuel Teixeira, que diz, mas se não pagar, como pode ser pedida a entrada do local com a suspensão ao abrigo do número 11 do artigo 6b. Ou seja, o senhorio só tem direito à resolução do contrato de arrendamento por falta de pagamento de rendas vencidas, mas como com a suspensão ao abrigo do número 11 do artigo 6b. Portanto, tem sido uma das questões que têm sido apresentadas. Do número 11? Sim, número 11. Sim, mas o do número 11 do artigo 6b diz respeito a situações que já estão em tribunal. E, portanto, estas que estávamos a falar, a suspensão da denúncia, dos efeitos da denúncia, da oposição à renovação, da caducidade ou da revogação, são efeitos que ocorrem no âmbito extrajudicial.
E, portanto, estes dependem, esta suspensão destes efeitos depende do regular pagamento da renda. Isto até junho de 2021, é quando está previsto esta suspensão, é o período de tempo em que está prevista esta suspensão e depende do regular pagamento. Já a suspensão do número 11, do artigo 6b, desta lei que saiu agora, da 4b de 2021, é uma suspensão que não tem a ver com o pagamento da renda. Não tem esta condição. E não tem esta condição porquê? Porque são situações de litígio. São situações em que estamos no âmbito de um processo executivo, em que estamos no âmbito de um procedimento especial de despejo e, portanto, são estes atos que são suspensos no âmbito deste artigo. Okay? Portanto, são situações diferentes e daí se calhar a confusão do colega estar, estar a pensar que pudesse também depender do regular pagamento da renda. Não, aqui o contrato já terminou mesmo e os efeitos já se produziram. As situações que estão pensadas extrajudicialmente são situações em que os efeitos aconteceram. Vou-vos dar um exemplo. Tem um contrato de arrendamento em que existiu, por exemplo, a caducidade. O contrato caducava no dia 10 de dezembro de 2020. Este contrato, a suspensão, os seus efeitos suspenderam-se e suspendem-se até junho de 2021. Ou seja, não terminou o contrato em 10 de dezembro como devia ter terminado, mas vai terminar em 30 de junho. Mas para que isto aconteça, para que este arrendatário não tenha que entregar este imóvel, tem que pagar a renda. Ok? Porque senão, então, estaria lá de graça até 30 de junho de 2021. Isto era maravilhoso. Para o arrendatário só. Oh. Era só para o arrendatário. Reparem, eu estou-me a rir, mas foi assim no início. Foi assim no início. Logo, as primeiras medidas foram assim, foram medidas de urgência e, portanto, havia que segurar aqui as pessoas, ou seja, havia que dar hipótese das pessoas terem tempo para procurar outras casas. Foi maioritariamente para as habitações que isto foi pensado, mas não só, obviamente. Era aquilo que eu vos dizia, não podíamos mandar as pessoas para a rua procurar casa ou procurar estabelecimentos quando, por outro lado, o governo estava a mandá-los para casa, não é? Ora, estamos aqui dezenas de questões, mas tem imensas. Algumas repetidas, pode-se assim dizer. Sim. Doutor, mas eu não me importo nada que os colegas enviem depois por e-mail. Eu já vi aqui muita gente a perguntar quando é que está disponível o PowerPoint. Eu amanhã envio. E eu já respondi e pus aqui o e-mail também da direção. Os colegas que tiverem interesse no PowerPoint enviam a manifestar o interesse e reencaminha-se o PowerPoint. No entanto, há aqui colegas, se calhar até era mais fácil de estar a ler, que a doutora Isabel Sarsfield Rodrigues está, vou permitir falar e a colega vai falar e vai, muito bem. Portanto estou para a colega formular a questão. Sim, são imensas perguntas e eu agradeço. Se estiverem online, então, não sei se a colega já desistiu. Neste formato online é muito difícil de facto estar a fazer este período de debate, torna-se bastante complicado. Agora, doutor, eu não sei se lhe parecer bem, para não estar a obrigar os colegas a enviar-me e-mail para responder, aquilo que eu posso fazer, se o doutor achar bem, é o doutor enviar-me estas perguntas todas que estão aqui a cair no chat. E eu respondo aos colegas, ou respondo à delegação, e a delegação envia para um e-mail para os colegas, como quiserem, a forma mais expedita. Normalmente o Conselho Regional do Porto põe à disposição esta própria gravação e as próprias questões em breves dias, e se calhar até era com maior calma e maior ponderação às questões que põem aqui, porque são questões complexas e bastante extensas. E a doutora Márcia Passos também respondia, se calhar, de uma forma ainda mais assertiva. Pelo menos era isso que eu, se calhar, sugeria. Eu fico com o registro de todos os colegas que estão aqui por questões. Depois também, se quiserem, diretamente à delegação, e eu reencaminho à doutora, e a doutora responderá quando tiver a disponibilidade. Está bem, muito bem, parece-me bem. Já percebi, eu estou preocupada
Espero não ter deixado mais dúvidas do que aquelas que os colegas tinham, mas alguns estão aqui a dizer que correu bem e que gostaram. Sim, portanto... correu muito, tão bem, que já tenho aqui reclamações com colegas que quiseram entrar e parece que houve aqui assim, uma espécie de um crash e não conseguiram, ou seja, excedeu pronto, o limite da sala, mas eu já respondi a dizer pronto, que são questões técnicas, mas isto vai ficar disponível no canal YouTube da delegação. Muito bem. Podem ver, rever e podem parar. Portanto, quanto à questão dos PowerPoints, quem tiver interesse, os colegas podem enviar para a delegação e depois reencaminhamos. E as questões, a mesma coisa, que ponham aqui, só a favor, aqui o e-mail dos colegas e as questões que eu reencaminho. Portanto, muito bem, penso que será melhor de facto. Melhor, porque está aqui a chover neste arrendamento. E infelizmente... Parece que vamos ter que repetir esta conferência, Soutor, mais para a frente. Não, já recebi aqui duas mensagens, ainda por cima colegas da comarca, dizem, escrevi-me e não... Temos de ter calma, isto é o que é. Portanto, o e-mail, para não estar novamente a escrever, é Vila Real, tudo seguido, em letras pequenas, @del.oa.pt. Portanto, será este o e-mail que os colegas podem enviar. Portanto, doutora, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Pronto, doutor, ficaremos então, articularemos nós os dois para responder depois aos colegas todos, para que ninguém fique sem resposta, de facto. Eu envio o PowerPoint, onde também estão os meus contactos. E resta-me agradecer. Agradecer nós, a doutora Márcia Passos, agradecer pela sua disponibilidade. Não, doutor, deixe-me agradecer também, porque são momentos de partilha muito interessantes e, olha, todas estas perguntas nos fazem evoluir muito. O regime é super complexo, é confuso, estamos em momentos muito difíceis, mas vamos tentar esclarecer estas dúvidas todas. Eu vou tentar esclarecer as dúvidas todas dos colegas. Agradecer ao Soutor pelo convite, pela confiança, de novo, a todos os colegas da delegação e a todos os colegas que estão aqui connosco até agora. Agradecer o vosso interesse, a vossa simpatia e contem sempre comigo para aquilo que eu puder ser útil. E muito obrigada, muita saúde para todos e um até breve para todos também. Obrigada, fiquem bem. Sim, e agradecer à doutora Márcia Passos mais uma vez por ter... E também estudar ainda mais esta matéria, porque é bastante complexa e os colegas, quando são também entendidos e querem também expor as suas dúvidas, agradecer obviamente também ao Conselho Regional do Porto por nos prestar aqui esta ferramenta e também agradecer a todos os colegas que se inscreveram, que não perderam tempo, mas sim ganharam tempo e saber com as explicações. E mais uma vez agradecer esta hora que nós tivemos aqui e também fazer já um desafio à doutora Márcia Passos, não em 2021, que não me parece possível, mas em 2022 poder estar mesmo fisicamente aqui em Vila Real e podermos fazer uma conferência à moda antiga, pode-se assim dizer, e se calhar até com outros colegas, fizemos uma conferência mais alargada, se calhar todo o dia, mas pronto, será um projeto. Portanto, muito bem. Envio já este desafio. Está aceito, Soutor, está aceito o desafio. Com muito gosto, irei a Vila Real, com muito gosto. E muito obrigado, doutora, e até breve. E muita saúde. Obrigada, Soutor, muito obrigada. Até breve também. Obrigada. Obrigado, colegas. Portanto, vou encerrar a sessão e aguardo pelas vossas mensagens. Com licença.